Fala pessoal, como vocês estão? Aqui é a professora Alice Alves, professora de História aqui do Projeto Inconfidentes Nota 1000, e essa é a nossa aula 13 sobre os horrores da guerra. Bom, gente, para a gente poder entender um dos temas mais duros sobre a história da humanidade, é necessário que a gente entenda a partir de que impactos reais a guerra tem na vida humana. A guerra, ela destrói economias, estados, fronteiras, mas sobretudo ela gera uma violência muito grande, uma catástrofe humana. Por isso eu resolvi fazer essa aula, para que vocês entendam melhor sobre os horrores da guerra que atravessam gerações e se perduram até hoje. Bora lá comigo então? Bom, eu dividi essa aula então em alguns blocos, né? Parte 1, parte 2. Eu dividi sobre a introdução, a gente vai tratar sobre Hiroshima e Nagasaki, também sobre o Holocausto, mas também vamos trazer outros assuntos também um pouco delicados. Então eu deixo para vocês um alerta aí de gatilho, que alguns temas são bem sensíveis, mas é necessário que vocês entendam para que possa desenvolver um senso crítico a respeito das guerras e o estrago que ela faz na vida das pessoas. Então, vamos começar um pouco falando dos horrores das grandes guerras mundiais, né? E desses horrores é a violência sexual. Violência sexual especificamente contra mulheres. Por que eu trouxe isso? Porque tivemos muitas denúncias durante todos os anos de guerra, principalmente perante a segunda, de violência sexual. Então, foi um dos horrores menos discutidos por muito tempo. Mas hoje, a historiografia, ela reconhece que ela foi ampla, sistêmica e profundamente ligada à lógica da guerra. As mulheres, crianças e também os homens foram vítimas de abusos sexuais e exploração sexual em diferentes frentes dos conflitos. Os historiadores vão explicar que a guerra cria um cenário de quebra de normas morais e jurídicas. Também tem a desumanização do inimigo. O inimigo não é mais humano, ele é apenas seu inimigo. E tem também o uso do corpo como uma forma de dominação humana. Então, tem-se um silêncio muito imediato no pós-guerra, principalmente após 1945, que o foco maior estava na reconstrução dos países, no julgamento dos líderes militares e políticos, dos crimes considerados mais visíveis, como o genocídio e a destruição material. A violência sexual ela é tratada como um assunto privado, uma vergonha individual das vítimas e algo inevitável em guerras. Muitas mulheres elas não denunciaram por medo do trauma e da estigmatização. E isso gera um sentimento de invalidação da vítima, também uma revisitação desses traumas. Eu separei um caso em específico, que são o caso das mulheres de conforto. O que é essas mulheres de conforto? São mulheres sequestradas, principalmente do exército japonês, que vão para casas de prostituição no território japonês e o território que é onde eles ocupavam, para que fossem alvos de soldados, violentadas por soldados e militares japoneses. O exército imperial japonês forçou centenas de mulheres, principalmente da Coreia, China e das Filipinas, à escravidão sexual, em bordéis militares, eufemisticamente chamados de mulheres de conforto. Esse é um dos exemplos mais institucionalizados de violência sexual em massa na guerra. As estimativas, cerca de 50 a 200 mil mulheres foram vítimas desse sistema de mulheres de conforto. A maioria era da Coreia e da China, mas também incluíam mulheres das Filipinas, Tailândia, Vietnã, de Taiwan, da Malásia, da Indonésia e até mesmo mulheres holandesas. Então era uma rede muito grande de funcionamento. Elas eram mantidas nesses bordéis militares conhecidos como estações de conforto, criadas originalmente
após o massacre de Nanquim, lá em 1937. Se vocês quiserem saber um pouco mais desse massacre, eu recomendo que vocês pesquisem sobre. E também para tentar reduzir o número de violência sexual em massa de civis, para prevenir doenças venéreas entre os soldados também. Então eram casas criadas para cessar essa violência dos homens sobre os corpos das mulheres civis e vítimas desses abusos. Esse tema é um dos maiores pontos de tensão entre o Japão e seus países vizinhos, ou as vítimas da colonização e da invasão japonesa, especialmente na Coreia do Sul. Esse debate acontece lá porque em 2015 o Japão e a Coreia do Sul firmam um acordo final de irreversível, no qual o Japão pediu desculpas oficialmente pelos casos de confortos e doa 1 bilhão de wons, cerca de 3,5 milhões de dólares, para o fundo de apoio aos sobreviventes. Mas muitas mulheres ainda denunciam que essa indenização nunca chegou e nunca houve de fato um reconhecimento dessa violência na prática da guerra. Enfim, ergueram-se monumentos em homenagem a essas mulheres, igual esse que eu coloquei aqui, que fica na Praça de Seul, mas efetivamente o debate ainda é muito raso. E como foi uma luta bem silenciada durante a guerra, foi considerado um assunto privado, não se fala muito sobre, mas eu recomendo que quem tenha interesse leia um pouco mais sobre, e também tem um livro muito bom que vai falar sobre a Guerra da Coreia, que faz parte do bloco da Guerra Fria da próxima aula, que chama Pachinko. Então, recomendo a leitura e recomendo que vocês procurem saber mais um pouco sobre esse assunto tão delicado que é um horror, uma consequência da guerra. Esse vídeo ficou escondido por mais de 70 anos até ser redescoberto nos Arquivos Nacionais dos Estados Unidos em 2017. As imagens, que foram gravadas em 1944, mostram as mulheres de conforto. Mulheres que eram retiradas forçosamente de suas casas ou levadas sob falsas ofertas de trabalho para confortar os soldados japoneses. E eu acho que vocês já imaginam que a palavra conforto aqui seja um eufemismo, e na verdade essas mulheres eram escravas. O recrutamento, a fundação e a administração dos locais onde essas mulheres ficavam eram feitos de forma direta ou indireta pelo exército e pelo Estado japonês, e a maioria delas provinham de regiões fora do Japão, mas que estavam sob o domínio japonês. Estima-se que entre 50 mil e 200 mil mulheres tenham sido levadas para serem mulheres de conforto durante a Segunda Guerra Mundial, muitas das quais acabaram falecendo ou por conta do tratamento dado nesses locais ou pelas suas próprias mãos. O objetivo inicial do exército japonês com essa prática era justamente evitar que fosse praticada de forma indiscriminada os crimes de cunho pelo exército japonês, mas acabou que a medida teve o efeito contrário. Não só as agressões feitas pelo exército às mulheres aumentaram, mas também a disseminação de DSTs. As mulheres de conforto vinham de diversos países asiáticos, mas principalmente da China e da Coreia. E esse crime ficou escondido durante muito tempo. Foi só em 1992 que o governo japonês admitiu a existência das mulheres de conforto. Ainda assim, o crime foi negado diversas vezes posteriormente pelo governo japonês, até que em 2015 foi assinado um acordo entre Coreia do Sul e Japão. Nesse acordo, o governo japonês pedia desculpa às vítimas e estabelecia um fundo de cerca de 8 milhões de dólares para a sua ajuda. Acontece que algumas vítimas recusaram dinheiro, dizendo que as desculpas do governo japonês falhavam em admitir a participação direta do Estado japonês nos crimes. E em 2017, o governo coreano admitiu que o acordo é falho. Até hoje, a questão das mulheres de conforto afeta as relações entre China, Japão e Coreia. As grandes guerras do século XX são compreendidas não apenas como os conflitos militares e globais entre os estados, mas como catástrofes humanitárias globais. A Primeira e a Segunda Guerra Mundial marcam uma ruptura profunda na história da humanidade, porque ao ampliarem a violência para além dos campos de batalha e atinge diretamente populações civis, corpos, mentes, culturas, valores étnicos e éticos também fundamentais. Como afirma o
Eric Hobsbawm, em A Era dos Extremos. Esse livro é muito importante também para quem gosta de história, vale a pena ler. Ele vai falar que o século XX foi marcado pela guerra total. E isso consiste em quê? Um tipo de conflito em que toda a sociedade passa a ser mobilizada e sacrificada, tornando impossível separar os combatentes dos civis. Nessa lógica, o sofrimento humano deixa de ser um efeito colateral e passa a ser parte estrutural da guerra. Então, eu coloco duas fotos aqui nesse slide que são dos campos de concentração nazistas, onde se perdeu milhares de vidas de judeus, ciganos, negros e pessoas com deficiência, ou opositores do próprio governo nazista. Nessa centralidade das experiências humanas da vítima, estudar as guerras apenas pelas estratégias militares ou decisões diplomáticas é ineficiente. É necessário compreender como essa guerra afeta os corpos humanos e dissolve famílias, destrói comunidades e compromete a própria ideia de humanidade. As guerras também revelam um colapso ético das instituições modernas. Os estados que deveriam proteger passaram a organizar a morte, a destruição. A burocracia transformou o assassinato em rotina administrativa. Nesse sentido, os horrores humanitários das guerras não foram acidentes, mas resultados de uma lógica muito bem construída de escolhas políticas, sociais e morais. Do ponto de vista humanitário, as grandes guerras produziram prejuízos irreparáveis. Milhões de mortos, em sua maioria civis, populações inteiras deslocadas, famintas e sem proteção, destruição de cidade, hospital, escola, patrimônio cultural e uma normalização dessa violência extrema, do genocídio e do extermínio em massa. Fora os traumas individuais e coletivos que atravessam gerações, como a gente está vendo na guerra de Israel e Palestina, essa guerra que é secular, gente, é para além da religião, ela é ideológica, ela é territorial. Recomendo que vocês acompanhem também os tratados de paz e sugestões de paz que estão acontecendo, mas a destruição completa de Gaza, que é um dos horrores da guerra, que a gente pode acompanhar hoje, né? O Holocausto, especificamente, que foi o genocídio sistemático promovido pelo Estado nazista alemão entre 1941 e 1945, resulta no assassinato de cerca de 6 milhões de judeus, além de milhões de outras vítimas, como ciganos, os chamados romanis, pessoas com deficiência, opositores políticos, negros, prisioneiros de guerras soviéticos e homossexuais. Do ponto de vista humanitário, ele vai tratar de uma das maiores tragédias da história, pois combinou uma violência extrema, uma racionalização burocrática e uma total desumanização das pessoas, das vítimas. Os principais pontos do Holocausto foi que era idealizado e baseado numa ideologia de antissemitismo e na crença da superioridade racial ariana, no alemão de puro sangue. A solução final, que é chamada pelo plano nazista, essa concentração de pessoas judias e de opositores, enfim, dentro desses campos de trabalho forçado e que depois se tornam campos de extermínio, é uma solução que visa exterminar a população judaica da Europa através dos fuzilamentos em massa e câmaras de gás. Campos de concentração e extermínio que a gente tem de mais latente, que a gente pode visitar hoje através do Google Arts and Cultures e também poder ver vídeos no YouTube, que a gente vai ter maior acesso, que hoje é o Museu da Memória do Holocausto, locais como Auschwitz e Treblinka, que é os maiores centros de morte industrializada da época da Segunda Guerra Mundial. Enfim, eu trouxe um vídeo para vocês verem sobre, porque é muito importante que vocês conseguem visualizar o que foi essa tragédia.
O Holocausto, ele não foi fruto de excessos políticos isolados, mas de uma política estatal construída e planejada, conhecida como solução final. As leis raciais e de deportação em massa, os campos de concentração e os campos de extermínio formaram uma estrutura, uma espécie de engrenagem voltada para a eliminação física e de grupos inteiros. O prejuízo humanitário que aqui a gente fala é absoluto. O próprio Estado passa a negar o direito da existência de parte da população através de leis. O primeiro passo foi transformar esse preconceito em lei. As leis de Nuremberg de 1935 retiram dos judeus a cidadania alemã. Isso que o Hitler faz, ele descaracteriza o judeu e coloca a culpa nele de ser o maior provocador dos estragos econômicos da Alemanha. Proibiram casamentos, relações entre judeus e não judeus, excluíram os judeus das escolas, dos empregos e das profissões liberais. Humanitariamente, isso é muito grave, porque o Estado passa a dizer oficialmente que certas pessoas não tinham os mesmos direitos que outras, porque quem eram, a religião, sua etnia, não por algo que fizeram. A desumanização começa com esse plano jurídico antes de cessar num assassinato físico. Então tem as leis de Nuremberg. As deportações em massas, ela acontece por uma logística de violência já consolidada, que foi o segundo passo da organização burocrática dessa perseguição provocada pelos nazistas. Os judeus e outros grupos foram registrados e identificados e marcados não com seus nomes, mas com números. A burocracia estatal organizou lista, documento e transporte em trens de cargas e em ferrovias alemãs e transportaram milhões de pessoas em vagões de carga. Isso mostra que o genocídio dependia de funcionários públicos, de engenheiros, policiais, administradores e juízes que aplicariam essas leis. O horror humanitário, ele está aqui, de fato, evidenciado na violência que virou uma rotina administrativa. Precisava de várias instâncias para colocar essa exclusão e isolar essas pessoas nesses campos. Então, ela era executada como qualquer outra tarefa. Qualquer outra tarefa. Uma vida não tinha valor. Os campos, eles não surgem como um improviso. Eles foram planejados, ampliados e especializados. Os campos de concentração consistiam em trabalho forçado, fome, doenças e muita tortura. Os campos de extermínio eram mortes imediatas, sobretudo nas câmaras de gás e também no fuzilamento. Em locais como Auschwitz, a morte foi organizada como um processo industrial. Eles não existiam para punir, reeducar ou explorar. Existiam para eliminar pessoas em massa. A chegada dos trens, a seleção entre quem vivia e quem morria, os assassinatos em massa, a cremação dos corpos para não sobrar nenhum tipo de evidência, a violência física e cotidiana e as humilhações sistemáticas significaram e culminaram num processo de perda humanitária total. Matar virou função oficial do Estado, principalmente do Estado nazista, e foi realizada de forma muito eficiente e muito impessoalmente. O campo, portanto, ele era um espaço de funcionamento onde a vida era apenas tolerada, enquanto útil, enquanto se podia explorar o corpo para o trabalho forçado, e o ser humano era reduzido a uma simples força de trabalho totalmente descartável. Vocês conseguem olhar muitos vídeos de como era dentro do Holocausto, vários óculos, os vários sapatos que estão jogados lá. É um museu muito delicado, acredito que deva ser uma visita que mexe mesmo com a gente e muda a nossa perspectiva de vida. E acreditem em mim ou não, existe uma corrente de negação, de negacionismo em cima do Holocausto.
Existe uma corrente que nega essa tragédia, a vida de milhões de pessoas, que a gente está comprovando aqui através de fato. Então, a chegada dessas pessoas marcava o início dessa desumanização dentro dos campos de concentração. As pessoas que chegavam em Auschwitz eram recebidas por um grupo de músicos que ficava tocando lá, os prisioneiros que eram músicos. Eram obrigados e forçados a tocar. E tem uma frase bem marcante no portão que é: o trabalho liberta. Então as pessoas davam de cara com essa frase, achando que iam trabalhar, mas não. E não era só um prédio, eram vários, eram blocos de prédios gigantescos, distribuídos por várias câmaras de gás, que era o destino final da maioria das pessoas que iam para Auschwitz. Então essa viagem durava dias, sem água, sem comida ou qualquer higiene, muitos já chegavam mortos. Ao desembarcar, ocorria uma seleção. Idosos, crianças, doentes e mulheres com filhos pequenos eram enviados diretamente para a morte. Homens e mulheres considerados aptos ou saudáveis eram enviados para o trabalho forçado. Essa decisão era feita em segundos, sem qualquer julgamento, sem crime, sem defesa. Humanitariamente, isso representa uma negação total do direito à vida. As câmaras de gás eram um espaço de morte planejada. Em Birkenau, que era um dos prédios de campo, as maiores câmaras de gás do sistema nazista, que utilizavam um gás que chamava Zyklon B. Era um gás que as pessoas tinham contato um pouco antes de morrer dentro dessas câmaras. O processo de matar uma pessoa dentro da câmara de gás era seguir uma lógica muito fria e burocrática. Eram trancadas em salas herméticas, o gás era liberado e a morte ocorria por asfixia em poucos minutos. Então, é necessário que traga à tona o fato, esse horror do Holocausto, o horror da morte de milhões de pessoas sistematizadas pelo Estado nazista. E lá nesses campos tinham médicos, ciência e um colapso enorme. Porque em Auschwitz, os médicos nazistas usaram a ciência como um instrumento de violência e não de cuidado. Sob a justificativa de uma pesquisa científica, realizaram experimentos forçados em prisioneiros sem consentimento, sem anestesia e sem qualquer preocupação com a vida. Esses experimentos incluíam testes de resistência à dor, a frio, a doenças, esterilizações forçadas, mutilações cirúrgicas innecessárias. O ponto central é que a medicina perde a sua função, gente. Ela perde a sua função humanitária. Em vez de salvar vidas, ela passa a legitimar a tortura e a morte e obedece à idealização e uma ideologia racial que era a ideologia do regime nazista. Eu trouxe o nome de um dos maiores torturadores de Auschwitz, que é um dos campos de concentração que mais está ligado na história, que Auschwitz ficava na Polônia, o Joseph Mengele. Esse cara é um médico nazista que trabalhava lá em Auschwitz e isso se torna um símbolo do uso da medicina como instrumento de barbárie. Esse cara, esse monstro, a principal função dela era participar da chegada dos trens e decidia quem vivia e quem morria. E ele também conduzia os experimentos em seres humanos. É importante que vocês saibam disso. Eu gosto de frisar isso. Apesar de ser uma aula bem pesada, é importante que vocês saibam disso. Relembrar para que não se repita. Relembrar é super importante. E trazer à tona e dar nome a esses monstros, dar nome a essa tragédia é muito importante para a história. E para a historiografia também. Então, Auschwitz era o símbolo maior do processo do horror humanitário. Auschwitz não era apenas um campo de concentração, ele foi o maior e mais letal complexo de campos do regime nazista. Tornava-se o principal símbolo do Holocausto e da industrialização da morte. Localizado na Polônia ocupada, Auschwitz funciona entre 1940 a 1945.
e foi responsável pelo assassinato de 1 milhão de pessoas, a maioria delas judeus, além de ciganos, prisioneiros de guerra, enfim. Auschwitz era um complexo formado por 3 partes. Lembra que eu falei que era um complexo de blocos? Então, Auschwitz era complexo porque tinham 3 grandes prédios principais, que era Auschwitz I, que era o campo de concentração iniciado usado para os prisioneiros políticos e também usado como centro administrativo. O 2, que era um campo de extermínio, onde se estavam instaladas as câmaras de gás e os crematórios. E 3, que era o Monowitz, o campo de trabalho forçado ligado à indústria alemã, especialmente à indústria bélica. Isso mostra que Auschwitz reunia uma prisão, uma exploração de trabalho forçado e o extermínio em massa, tudo dentro do mesmo espaço. Então, quando o exército soviético liberta Auschwitz em 27 de janeiro de 45, o mundo teve contato direto com essa dimensão real do horror nazista. Os soldados não encontraram um campo militar como eles achavam que encontraria. Eles encontram um espaço de destruição humanitária sem escala. Eles encontram sobreviventes extremamente debilitados, muito à beira da morte, com fome, doença, os corpos espalhados, resultados das execuções, do extermínio acelerado antes da fuga dos nazistas do campo, montanhas de objetos pessoais, sapatos, malas, roupas, óculos, prova material de que milhões de pessoas passaram por ali e foram brutalmente assassinadas. Esse momento é fundamental porque desmonta qualquer tentativa de negação do genocídio, dos quais os alemães serão julgados depois. Revela que o Holocausto não é apenas uma propaganda, mas um fato concreto, e expõe um colapso humanitário pelo Estado nazista. Após o fim da Segunda Guerra Mundial, lá em 1945, a Alemanha nazista foi responsabilizada internacionalmente pelo Holocausto e pelas milhões de violações aos direitos humanos. Essa responsabilização ocorre principalmente por meio dos julgamentos de Nuremberg, realizados em 1945 e vai até 1946. Pela primeira vez na história, os líderes e políticos militares responsáveis pela difusão do nazismo de um estado foram levados a julgamentos por um tribunal internacional e marca um dos momentos mais decisivos para a história e para o direito nacional também. Nos julgamentos, os altos dirigentes do regime nazista capturados foram acusados de crimes contra a paz, crimes de guerra e crimes contra a humanidade. Os documentos oficiais, fotografias, filmes e depoimentos de sobreviventes comprovam com muita veemência a perseguição que os judeus, ciganos e outros prisioneiros políticos passaram durante o regime nazista, e que não foi uma coisa só de um grupo isolado, mas de uma política de Estado planejada e executada pela Alemanha nazista. Os campos de concentração e extermínio, como Auschwitz, tornaram-se provas centrais desse genocídio e da perseguição dos judeus. Mas como que foi isso, Alicia? Como que era essa perseguição? Essa perseguição dos judeus na Alemanha, que vai acabar lá em Auschwitz em tragédias como os campos de concentração, foi um processo bem gradual, planejado e estatal, que se intensifica ao longo de 1930, que culmina no genocídio durante a guerra. Os outros historiadores e alguns destacam que o Holocausto não começa no campo de concentração, mas com a construção de um ódio, uma exclusão social e uma desumanização dos judeus. A definição que eles eram os inimigos da nação, a exclusão legal por meio das leis de Nuremberg que a gente viu, que retiram os direitos civis, a segregação com boicotes, violência e confinamento em guetos, e a aniquilação com a deportação do extermínio em massa. Essa perseguição vai contar com a participação de instituições de Estado e sociedade, que permite que essa violência contra os judeus se espalhe e torne-se também normal no cotidiano. Uma dessas principais leis citadas é a Lei da Cidadania do Reich, de 1935.
Ela determinava que apenas as pessoas do sangue alemão poderiam ser consideradas cidadãos da Alemanha. Os judeus deixaram de ser cidadãos alemães e passaram a apenas ser súditos do Estado, perdendo completamente seus direitos civis. Eu até coloquei nessa foto aqui, em 1935, 3 comerciantes judeus foram forçados a andar pelas ruas de Leipzig, na Alemanha, com cartazes que diziam: não comprem dos judeus, comprem em lojas alemãs. Já começa isso. Foi a primeira política estatal que teve. E Judenboykott, que foi a primeira ação coordenada de regime nazista dos judeus alemães. E logo eu trouxe essas 2 fotos porque tem esse cartaz em específico que eu queria mostrar, que tá escrito: alemães, defendam-se, não comprem de judeus. Diz o cartaz segurado por membros da SA. É uma liga, uma espécie de liga, de agência, sabe? E na entrada das lojas, cujo o proprietário era judeu. A foto foi tirada em Berlim no dia 1º de abril de 1933. E aí, em abril de 1933, nos meses iniciais do Hitler no poder, um boicote ao comércio judeu na Alemanha aconteceu, que foi isso que eu acabei de mostrar. Nesse dia, os alemães puros não deveriam comprar nesses estabelecimentos. Qual que era a motivação? A motivação inicial dos nazistas era uma vingança contra os grupos que criticavam o regime. Mas por trás disso, havia uma teoria da conspiração, óbvio, antissemita, de que os judeus tinham influência demais na economia e que eram culpados pela devastação econômica causada na Grande Depressão. Em Berlim, na Alemanha, no dia 1º de abril de 1993, um caminhão de membros dessa espécie de delegação nazista traz um cartaz que diz: alemães, defendam-se, não comprem de judeus. Então é uma coisa sistematizada, organizada pelo Estado. E a gente acaba ficando: meu Deus, será que isso realmente aconteceu? Não, gente, aconteceu. Existem provas. Uma dessas provas é a Anne Frank. Eu trouxe ela porque ela é muito conhecida. Eu aposto que vocês já tiveram contato com partes do diário de Anne Frank para tratar sobre o Holocausto Judeu. Quem era a Anne Frank? A Anne nasce em 1929, na Alemanha, em uma família judia, e com a ascensão do nazismo e do aumento da perseguição dos judeus, a família dela decide fugir para a Holanda, buscando segurança. Porém, em 1940, a Holanda foi ocupada pelos nazistas. E as medidas antissemitas, elas passaram a ser aplicadas também lá na Holanda. A partir de 1942, quando as deportações dos judeus começaram, a família da Anne Frank passa a viver escondida em um anexo secreto, construído pelo pai da Anne Frank, que é o único que sobrevive. E ele é localizado no fundo do escritório onde o pai da Anne trabalha, em Amsterdã. Hoje a casa dela é um museu, dá pra visitar pelo Google Earth and Culture também, mas tem muitos vídeos no YouTube que vocês podem ver. Além da família Frank, outras pessoas se esconderam nesse local. Eles viveram ali por cerca de 2 anos, em silêncio e com medo muito constante de ser descoberto e ser denunciado. Porém, nesse período, a Anne escreve seu diário, onde ela registrou o medo da perseguição, os conflitos e a dificuldade da convivência dentro do esconderijo, seus sentimentos, as angústias. Só que aí, o que acontece? Em 1944, a Anne tem o esconderijo dela denunciado. E a sua família e os demais que estavam junto com ela nesse esconderijo foram presos e deportados para campos de concentração. A Anne morre em Bergen-Belsen, que é um outro campo de concentração, em 1945, aos 15 anos. Ela foi vítima de doenças e das condições desumanas daquele campo. Apenas o pai dela, como eu falei para vocês, o Otto, que sobrevive e publica o diário no fim da guerra. Otto Frank, pai de Anne Frank, fala sobre como sobreviveu a Auschwitz. Konnte nicht mehr. Ich bin geschlagen worden am Tag vorher und das hat mich sehr auch moralisch beeindruckt. Und es war ein Sonntagmorgen und da habe ich gesagt, ich kann nicht aufstehen. Da haben meine
Kameraden, alles Holländer natürlich. Ich war ja schließlich doch Deutscher unter Holländern. Aber ich bin vollkommen aufgenommen worden von den anderen. Gesagt, das geht nicht, du musst aufstehen, sonst bist du verloren. Por que a história dela é muito importante? Porque a Anne, ela ajuda na escrita dela a entender o Holocausto de um jeito humano e muito próximo da realidade. Em vez de falar sobre números e datas, a Anne traz a história dela e mostra como essa perseguição aos judeus afeta a vida dela como adolescente comum, com medos e sonhos e muitas esperanças também. Então a Anne viveu escondida por quase 2 anos para fugir dos nazistas, e isso mostra que a violência não começou nos campos de concentração, mas bem antes, quando as pessoas perdem a liberdade e o direito de ir e vir também com as leis, né? E a segurança de viver nas suas próprias casas, porque eles poderiam ser denunciados a qualquer momento. E a Anne se torna um símbolo, porque ela representa milhões de crianças judias que tiveram seus futuros interrompidos por causa da guerra, e a história dela vai ensinar que o preconceito começa com palavras, leis injustas e exclusão, mas pode terminar em violência extrema quando não é combatido. Então eu indico a leitura do Diário de Anne Frank, leitura fundamental para compreender o Holocausto e muito boa para citar em redação também. Outro horror que eu vim trazer para vocês hoje é os horrores humanitários causados pela bomba atômica de Hiroshima e Nagasaki. Hiroshima e Nagasaki foram cidades japonesas atingidas por bombas atômicas lançadas pelos Estados Unidos em agosto de 1945, últimos meses da Segunda Guerra Mundial. Essas explosões marcam o uso dessa arma muito destrutiva, e é a arma mais destrutiva já criada pela humanidade, e causam um enorme prejuízo humanitário. Em 6 de agosto de 1945, Hiroshima foi atacada, e em 9 de agosto, Nagasaki é atacada. E em poucos segundos, dizima milhares de pessoas, e muitas sem entender o que estava acontecendo. A maioria das vítimas eram civis, crianças, mulheres, homens e idosos. Existem uma associação de sobreviventes dos ataques nucleares. Então eu posso deixar aqui depois para vocês o vídeo de um dos sobreviventes, se a gente tiver tempo. Mas se não tiver, vocês podem procurar no TikTok também, que tem uma associação específica que cuida dos sobreviventes dos ataques. Um dos principais motivos desse ataque que os historiadores apontam é que o Japão era muito resistente militarmente, mesmo após aquelas derrotas que a gente viu nas 2 últimas aulas. Os Estados Unidos queriam encerrar a guerra muito rápido e evitar uma invasão terrestre através do Japão, que poderia causar mortes de muitos soldados. E havia também um interesse em demonstrar um poderio militar muito grande, especialmente para a União Soviética, no contexto do pós-guerra, tensões pré-Guerra Fria, e justificar esse enorme investimento do projeto Manhattan, que desenvolve a bomba atômica criada pelo Oppenheimer. A decisão foi muito mais política do que estratégica, e mesmo sabendo do alto custo humano que esse ataque causaria. Então, o que eu digo sobre isso para vocês? O ponto de vista humanitário é que o Hiroshima e Nagasaki vai representar um dos momentos mais graves da história da humanidade, porque marca o uso de uma arma que é capaz de destruir o mundo. Lembra que a gente viu na última aula também que eu trouxe a quantidade de bombas atômicas que os países têm hoje, que a gente normaliza muito isso? As bombas, elas não só destruíram, mas elas não distinguiram soldados de civis, crianças, mulheres, idosos e pessoas comuns. Eles morreram instantaneamente ou sofreram por anos com queimaduras, doenças causadas pela radiação, traumas psicológicos, e isso rompe um limite muito ético da guerra. A proteção da vida do civil. Mas como a gente viu que o Eric Hobsbawm falou no comecinho da aula, é sobre essa integração da guerra, dos civis fazerem parte dessa guerra, de ser impossível separar um do outro.
esse horror humanitário não termina no dia da explosão. A radiação continua matando silenciosamente. Porque vamos pensar que é uma bomba feita de urânio. Vamos pensar que ela chega num calor de 1000 graus Celsius. Então, afeta também as gerações futuras. Assim, a violência ela ultrapassa o tempo ilimitado da guerra e se transforma em um sofrimento muito prolongado, invisível e contínuo. Lembrar dessas bombas não é apenas recordar o fim da guerra, mas refletir sobre a responsabilidade humana e o que a gente vem vendo até hoje, esse desfile, essa normalização dessa quantidade absurda de armas nucleares que países como Estados Unidos, Coreia do Norte, Rússia, Japão têm até hoje de armas nucleares e que acaba culminando no que a gente vai ver depois, que é a Guerra Fria, essa tensão de armas nucleares. Se eu te destruo, você também pode me destruir. Entende? Então essa é uma responsabilidade muito humana de ver onde vai e aonde que estão os limites da violência e qual que é a necessidade de se usar esse tipo de arma para defender a paz. Então, gera esse compromisso histórico do nunca mais, de não se permitir que se use armas em larga escala, de destruição em larga escala, como foi o ataque de Hiroshima e Nagasaki. O Japão lida com essa memória da destruição dessas duas cidades como uma memória de muita dor, de muito luto e perda, e também um alerta humanitário. Diferente da memória militar ou heróica, essa lembrança é construída para valorizar as vítimas e denunciar os horrores dessa guerra e das armas nucleares também. Essas duas cidades, eles criaram alguns monumentos, memoriais, museus e parques da paz, que preservam ruínas e objetos pessoais, fotografias e alguns relatos dos sobreviventes. Esses espaços, eles não são usados para celebração, mas eles mostram esse sofrimento causado pelas bombas, principalmente nas crianças. E a memória é centrada na vida humana perdida e não na estratégia militar. É um papel muito fundamental de um grupo de sobreviventes cujo nome é Hibakusha. É fundamental da parte deles que eles relembrem, que tragam à tona a memória desses sobreviventes a respeito dos ataques, das bombas de Hiroshima e Nagasaki. Esses testemunhos tragos por eles refletem não só o momento da explosão, mas o prejuízo da vida deles a respeito da radiação prolongada, dos problemas de saúde, dos traumas psicológicos e da discriminação social que eles vivem também. E que para a historiografia esses relatos têm muita importância porque transformam a tragédia em uma experiência humana bastante concreta, e esse horror ele passa a não ser esquecido. Relembrar é muito importante. Então a gente tem esses dois monumentos que ficam na cidade. Eu trouxe também um vídeo sobre Hiroshima e Nagasaki, e que eles abordam isso de uma maneira muito respeitosa também e trazem essa experiência tão ferida para dentro das escolas, fazem um trabalho de conscientização sobre as armas nucleares e os estragos que elas podem fazer na vida de outras pessoas. E nascido dessa questão da memória, a gente tem o direito do nunca mais. O direito do nunca mais ele surge no pós-guerra como uma resposta direta aos horrores do Holocausto, dos campos de extermínio, das bombas nucleares e das violências contra os civis, do uso de armas de destruição em massa. A historiografia vai dizer que é um direito internacional, ele representa esse compromisso firmado da humanidade em impedir esses crimes contra a sociedade civil, contra eles mesmos. E esse direito do nunca mais, ele vai se basear na ideia de que lembrar não é apenas um ato de memória, mas uma obrigação ética e política também. O esquecimento abre espaço para o negacionismo histórico, mas também abre esse espaço para a repetição do problema. Então, esse direito do nunca mais, ele é muito importante porque traz aquela coisa que eu sempre falo, do se lembrar para não repetir. E é justamente isso que ele traz. E
esse direito ao nunca mais traz também uma forma de justiça. E no pós-guerra, esse princípio foi incorporado nos documentos das práticas internacionais, como a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que é criada em 1948, a tipificação dos crimes contra a humanidade e a defesa da imprescritibilidade desses crimes. Crimes imprescritíveis que podem ser denunciados a qualquer momento. O Nunca Mais também está direcionado e ligado diretamente à responsabilização dos estados perante os estragos que eles mesmos provocam. Os julgamentos de Nuremberg, por exemplo, eles mostram que os governos podem e devem ser punidos quando promovem genocídio, perseguições raciais e uma violência sistemática. Obedecer essas ordens ou seguir leis injustas não são justificadas mais perante o direito do nunca mais. Então, a síntese final é que os horrores dessas guerras, pessoal, dessas grandes guerras, vão revelar pra gente que a guerra não destrói apenas cidades, exércitos, economias, mas ela também atinge, sobretudo, a vida humana. É a dignidade e a memória. O Holocausto e os campos de extermínio, a violência sexual sistêmica que a gente falou aqui, os experimentos científicos, a destruição causada pelas bombas atômicas em Hiroshima e Nagasaki mostram até hoje que a humanidade pode chegar quando o ódio, o racismo, o autoritarismo se tornam políticas de Estado. A historiografia vai demonstrar que essas violências não foram acidentes, elas foram pensadas politicamente, mas resultados de escolhas políticas e conscientes, através dos regimes totalitários que transformam pessoas em números, mulheres e crianças, em objetos de ciência e em instrumentos de mortes. Civis se tornaram alvos centrais dos horrores da guerra e evidenciam esse colapso total dos limites étnicos da guerra. E refletir sobre esses horrores, pessoal, é fundamental para que a gente possa compreender que o fim dessa guerra não significa um encerramento desse sofrimento, mas que os traumas que permanecem nos sobreviventes, nas famílias destruídas na sociedade, são marcadas de dor. E por isso é necessário que a gente lembre, e não apenas lembre do passado como um dever, mas uma proposta, uma missão coletiva. É essa a nossa aula de hoje, eu espero que vocês tenham gostado, e a gente está de volta na aula 14 com a Guerra Fria. Vejo vocês depois.